Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula e nessa videoaula nós falaremos sobre grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas grandezas que estão relacionadas, são pelo menos duas. Quando uma delas aumenta, a outra diminui de forma proporcional. Por isso que a proporcionalidade é inversa, porque quando uma aumenta, a outra diminui. O exemplo clássico para isso é tempo e velocidade. Você deve ir para algum lugar todos os dias, para sua escola, para o seu trabalho, e você sabe que se você quiser chegar com menos tempo, você precisa ir mais rápido. Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui, porque essas duas grandezas, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. E esse é o exemplo clássico de grandeza inversamente proporcional. Eu fiz uma tabela aqui para que analisemos juntos. Olha só, a velocidade de um móvel, 5 km por hora. O tempo, 16 horas para chegar. Bom, também 5 km por hora é baixo, pensando em um automóvel. Agora, quando a velocidade foi para 10, olha só que interessante, a velocidade dobrou, 2 vezes, foi para 10. O que aconteceu com o tempo? Caiu pela metade, dividiu por 2. Foi para 8 horas, certo? E quando ela foi para 20, a velocidade? Quando a velocidade foi para 20, o tempo foi para 4 horas. Agora que você já entendeu, eu posso te mostrar uma propriedade que vai te ajudar muito. Olha só, se eu multiplicar o 5 pelo 16, dará quanto? 80. E se eu multiplicar o 10 pelo 8? Dará 80. E 20 vezes 4 dará quanto? 80. E 2 vezes 40? 80. E 1 vezes 80? 1 vez 80. Isso dá 80. Olha só, sempre quando você multiplica grandezas que são inversamente proporcionais, o resultado te dá o mesmo valor, uma constante. Isso será muito útil na hora de resolver os exercícios. Vamos lá? Olha só, exemplo 1. Com uma velocidade de 100 km por hora, um automóvel faz uma viagem em 2 horas. Qual seria o tempo da viagem se a velocidade fosse de 50 km por hora? A ideia é que você faça uma tabela, do jeito que está ali em cima, ó, velocidade, e aí você coloca tempo. Bom, quais são os dados que o exercício te informou? Que quando a velocidade era 100 km por hora, o tempo foi de 2 horas. E aí, ele quer saber o seguinte, quando a velocidade for, ou se ela fosse 50 km por hora, qual seria o tempo? Vou chamar de x. Nesse caso, você pode usar essa mesma propriedade aqui, que eu mostrei para vocês da multiplicação. Ou também você pode pensar na proporcionalidade. Porque se a velocidade diminui pela metade, como velocidade e tempo são grandezas inversas, se a velocidade diminui pela metade, o tempo ele vai aumentar, ele vai dobrar. Então aqui o x deve ser 4 horas. Mas se você quiser aplicar a propriedade que trabalhamos, também pode. E é legal, olha só. 2 vezes 100 vai te dar quanto aqui? 200, certo? Que será a minha constante. Logo, se eu fizer 50 vezes x, esse 50 aqui vezes x, tem que dar o mesmo valor, que é 200. Justamente devido a esta propriedade aqui que falamos na tabela. Como eu resolvo isso? 50 vezes x é igual a 200. Eu posso dividir os dois lados por 10. Ficará 5x é igual a 20. E esse 5 que ele está multiplicando, ele pode passar dividindo. Mas lembra que, na verdade, você pode fazer isso porque você divide os dois lados por 5. Então, quando você divide os dois lados por 5, aqui cancela. Cancela. E ficará como? X, que é igual a 20 sobre 5, que é igual a 4. 4 o quê? Horas. Porque estamos falando de tempo aqui. E o tempo está em horas. Tá legal, pessoal? Isso daqui é um exemplo clássico de um exercício sobre grandezas inversamente proporcionais. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!